Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa reunião evangélica da tarde, lembrando os irmãos para colocar os telefones no modo silencioso, para que não haja interrupção. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a eles pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os ensinamentos de Jesus, que através do Consolador prometido, a doutrina espírita, tem nos esclarecido e nos explicado a respeito da lei de Deus. Que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos, visando a nossa evolução, o nosso progresso espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amai os vossos inimigos. Esse capítulo tem como principal ensinamento de Jesus aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que fazem com isso mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus capítulo 5, versos 43 a 47. E os nossos estudos da tarde se referem ao item 5, que é uma mensagem de Allan Kardec, intitulada Os Inimigos Desencarnados. Kardec, comentando esse ensinamento de Jesus, nos fala: ainda outros motivos tem o espírito de ser indulgente para com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo,
visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amar os inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mal grave, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto de represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento que a justiça de Deus serve para punir aquele que não perdoou. Essa tarde nós contamos a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Whindersson. Passamos a palavra ao Luiz. Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue com a gente, nos dando a boa interpretação, né? Para que a gente possa estar aí com os olhos, os ouvidos e a nossa mente atenta para aquilo que nós buscamos, pesquisamos e estudamos. E hoje, nesses próximos 30 minutos, vamos colocar, apresentar e colaborar nas reflexões em torno da temática do amor aos nossos inimigos. E o recorte em especial, os inimigos desencarnados. O Emmanuel tem uma frase a respeito dessa temática que acho que sintetiza muito bem a proposta deste estudo e que nos serve como um alerta também. É que esses estudos, ou este estudo, ele merece ser mais apurado por parte ou por nossa parte. Ou seja, que a gente dedica um pouco mais de compreensão, de atenção, porque ele assim o requer. E quando a gente busca, então, aprofundar nessa lógica, nós vamos realmente considerar que não deve ter sido ou tem sido fácil para todos nós avançarmos nesta compreensão de amar o nosso inimigo, porque é um tema muito contraditório para todos nós. Quando Jesus apresentou isto para nós outros, era num contexto de extrema violência, de extremo ódio, de intemperância, de intolerância, de impaciência, de subjugação, não é verdade? Basta, numa visita simples, recorrermos à história e entender que é a Palestina, a Judéia, né? A porção onde Jesus estava naquele momento estava sendo dominada pelos romanos. Portanto, como
falar de amor num contexto de puro ódio. Mas a grande virada deste contexto deveria ser algo diferente do ódio. E é assim, então, conforme passa pelos registros aqui de Mateus e de Lucas, e foi discutido aqui também no sábado passado, eis uma questão que nós devemos, ou uma chave a qual nós devemos virar diante das nossas vivências e convivências. Hoje nós não temos, vamos dizer, uma dominação do Império Romano com a força, com o aço, né? Com o número, com os soldados, mas nós temos, entre aspas, nossas batalhas, ou por vezes as nossas aflições. E como nós lidamos com essa figura, entre aspas, né? Com esses adversários? Será que nós conseguimos superar essas adversidades? E mais do que isso, eu deveria ter estes adversários? Eu deveria nutrir inimigos? E essa passagem dos inimigos desencarnados nos cai como uma luva na perspectiva de que Kardec chama a atenção que, olha, evitemos que cheguemos a este ponto. A grande questão é, nós podemos e devemos adotar uma série de condutas, de comportamento, de pensamento, de atitudes que nos levem a evitar que a gente chegue nesse ponto dos inimigos desencarnados. Para facilitar a nossa compreensão, eu resgatei aqui uma passagem no livro Chico de Francisco, do Ademir da Silveira, em que nos é relatada uma passagem, né, com Chico, e que ajuda a gente já descortinar essa temática. Se não, vejamos. O título é Dívida e Tempo. Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha um corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienado mental era completo. Então, além do corpo deformado, ele era alienado mental, morava provavelmente num lugar um pouco mais distante, uma casa simples. A mãe desse jovem era também muito doente, e Chico a ajudava a banhá-lo, a alimentá-lo e a fazer limpeza do pequeno cômodo em que ele morava. Então Chico prestava uma assistência ali para a mãe, né, e para esse jovem. O quadro era tão estarrecedor que numa de suas visitas, em que um grupo de pessoas o acompanhava, um médico perguntou ao Chico: nem mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável? Então, um médico acompanhando, né, um grupo acompanhando, tinha um médico ao Chico. Mas diante dessa situação, não era melhor induzir a eutanásia? E essa ação não seria perdoável? Porque nessa dificuldade toda que está trazendo só sofrimento, né? Não creio, doutor, respondeu-lhe o Chico. Este nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e, com torturas desumanas, tirou a vida de muitas pessoas. Então, esse era o jovem que estava ali. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Então, aquele jovem, em outra encarnação, cometeu uma série de atrocidades. Essas vítimas dessas atrocidades, algumas conseguiram perdoar, outras não perdoou. E o que fez? Seguiu ao longo de sua vida. Aguardaram o seu desencarne
E assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme, como nós estamos vendo ali, e mutilado, representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Inimigos que ele gerou aonde? Quando ele estava encarnado, diante de uma posição, muito provavelmente, uma posição social diferenciada. Mas ele, ao longo dessa vida encarnada, gerou inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será, comentou Chico. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos, para que continuassem a torturá-lo. E como resgatará eles seus crimes? Inquiriu o médico. Então, como que ele vai recuperar isso, né? Ele gerou inimizade, gerou adversidade, provocou o sofrimento em outras pessoas. Essas pessoas, alguns perdoaram, outros não. E que não perdoou, o que aconteceu? Mesmo estando desencarnado, perseguiram ao longo da sua vida encarnada. E depois que ele morreu, o que aconteceu? Foram atrás dele, movidos pelo quê? Pelo sentimento de ódio, de vingança e pelo sofrimento que ele causou. O irmão X costuma dizer, estava respondendo Chico, que Deus usa o tempo e não a violência. Então ele precisava de ter tempo para poder ir encontrando o meio tanto dele quanto dos seus inimigos, o perdão. E aí nós vamos buscando, será que a gente por vezes, entre aspas, né, não esbarra nas pessoas, né? Não gera conflito, não desagrada? Será que esse desagrado não vai virar uma ofensa? Essa ofensa não vai, né, gerar um sentimento ruim contra nós? E ao contrário também, será que tem gente que não pisa no nosso carro, nós começamos a achar ruim e vamos nutrindo ódio? Então, como que nós vamos lidando com essas diversidades? Né? Então, é isto que o Kardec vai destacar neste item e tenta despertar, né, a gente e compreender, fazer com que a gente compreenda. Uma compreensão de partida está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele mesmo comenta, só que no item 3. Eu consigo amar alguém diferente, ou seja, nós estamos chamando aí de adversários, igual eu amo meu pai, a minha mãe, né? Por exemplo, o meu irmão ou irmã. Existe uma diferença? Você fala, olha, sim, porque isso às vezes que bloqueia a nossa mente. E aí ele comenta, ó, amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso do seu bater ao contato com um amigo. Então, ou seja, diante do pai, da mãe, de uma pessoa querida, o nosso coração bate de um jeito, diante do inimigo, ele está falando, não tem como, vai bater diferente. Tem a própria lei da atração e da repulsão. Agora, só tem que isto não quer dizer que eu não possa adotar uma série de atitudes que me dê o caminho correto de superar essas diversidades. Amar os inimigos, vejam só que interessante, é não lhes guardar o ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-los, sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causa é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, né? Então, ou seja, é perdoar, reconciliar, não pôr obstáculo, desejar o bem, socorrer,
né? Abster-se de falar mal, né? Não humilhar a pessoa. Então, ou seja, são formas, são ações, são atitudes, são comportamentos, condutas de nossa parte que às vezes não vai expressar o amor que nós temos como os entes queridos, mas é possível a gente tentar fazer para com este que por vezes nos contrariou, que vai dar sustentação adiante para quê? Para que a gente possa praticar aí, né, o perdão. E aí a gente então pergunta aqui, vamos conversar com o Kardec a partir desse exemplo aqui do Chico. Existem inimigos desencarnados? Porque os encarnados, por vezes, fica mais fácil da gente visualizar, né? Até eu falar, é meu vizinho, é o meu colega lá de trabalho que eu não toco com ele, né? Nós estamos no mundo dos encarnados, no mundo material. Mas dos desencarnados a gente não vê. É possível? Tem. O Kardec, no texto dele, fala o seguinte: pode contar inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Então, por vezes, como foi a nossa vida, a nossa conduta diante de vários contextos, por vezes nós podemos produzir ou fazer inimigos, assim como este irmão que está passando sofrimento. Ele produziu, gerou com a sua conduta inimigos, não foi que ele torturou, ele matou, ele humilhou. Não é o que a gente, como diz, né? Como que nos faz mal, não é isso? Mas é o que sai da nossa boca. A palavra ofende. Às vezes eu não fiz nada fisicamente, mas às vezes uma palavra mal colocada eu posso provocar um desacordo, uma desavença, despertar um ódio em outras pessoas. Então, inimigos desencarnados nós temos, e por vezes até inconscientemente. Por isso a doutrina espírita nos ajuda a compreender e começar a refletir. Por vezes algumas coisas vão acontecer com a gente, que é o que ele coloca aqui, e que pode estar associado a uma desavença numa vida passada, causas anteriores das aflições. Nós já citamos aqui. Como eles se manifestam, se a gente perguntar com o Kardec? Nesta passagem ele vai falar: olha, os inimigos do mundo invisível manifestam o seu ódio pelas obsessões e subjugações. Então, por vezes, quando a gente está obsediado ou subjugado, estão passando por um momento que a gente às vezes por vezes consegue compreender, pode ser uma referência, uma alusão a isto. O que o Chico não conta nas histórias? Que aqueles que se desencarnaram começaram a persegui-lo. E depois que ele desencarnou, depois que ele morreu, o que aconteceu? Eles foram atrás deles. O que eles queriam? Obsediá-lo. Se ele fez comigo, eu quero que aconteça isso com ele. Se eu estou triste, eu quero que ele fique triste. Se eu perdi meu braço, eu quero que ele perca o braço dele também. Se eu tive essa enfermidade, eu quero que ele também tenha essa enfermidade. E por vezes, enquanto não acontecer aquilo, esse irmão nosso que ainda não teve a oportunidade de entender, calma, tudo na vida tem sua causa, né, e sua consequência, o causa e efeito, mas que acima de tudo, releve, é possível perdoar. Não tem que compreender qual foi o contexto. E segue adiante, né? Se a gente perguntar para o Kardec, mas então, se existe essa possibilidade do inimigo desencarnado, como que eu devo proceder? Como que eu devo proceder? E ele nos dá uma dica. Deve proceder do mesmo modo com os inimigos encarnados. Mas com o inimigo encarnado eu consigo ver, consigo conversar, não é isso? Posso até fazer uma visita, chamar para bater um papo, pedir um horário. Então, como é que eu faço isso com o desencarnado? Né? Usar a benevolência, o perdão e por meio da oração. A oração pode ser um instrumento que nos permita conversar, pedir, suplicar, que Deus abençoe se por vezes você tenha aí produzido a ofensa, a injúria, a calúnia, provocado mal mas o caminho é perdoar, né?
desenvolver e começar a trabalhar em nós a questão do perdão. Porque, como ele comenta, né? Não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. O senhor Evandro até frisou, ao bom proceder. Mas o que seria então esse bom proceder? Porque esse bom proceder que amolece o coração daquele que está contra nós. Esse bom proceder é sinônimo, é igual à questão da boa conduta, do conduzir bem. E olha que nós vamos lá no capítulo, se não me engano, 17, no item 3, tem lá seis perfeitos. E fala os caracteres do homem de bem. Portanto, o que está ali, se a gente consegue aproximar das características, das ações e das atitudes que nos fazem a bem proceder, nós estaremos próximos também desta perfeição. Porque nós temos que convir, né? Porque chegar ao ponto de amar os nossos inimigos, com a prática aqui, é o mesmo amor de mãe, de pai? Não. Mas de saber perdoar, de considerar, de relevar, requer de nós o quê? Um progresso considerável. E para progredir, eu tenho esses caminhos, que é o homem de bem, ter paciência, ter tolerância, saber perdoar, fé no futuro, amar a Deus sobre todas as coisas, acreditar no que está sendo informado, trazido, exemplificado por Jesus. Então são esses pontos, esse ponto a ponto é que ele vai nos permitir proceder bem, na medida que eu consigo superar as minhas impaciências, minhas intolerâncias, minhas incompreensões por algo que possa agregar no meu comportamento. E por que devemos agir dessa maneira? Então também Kardec nos apresenta, olha, ele fala o seguinte: para aquele que segue a conduta espírita, o que é isso? Aquele que tem acesso a essas informações consolidadas pelo Allan Kardec, trazidas pelos espíritos, que nos detalha esses pontos como os quais nós estamos discutindo aqui hoje, já vai entender que todo mal é temporário. Então, por que nós devemos fazer assim diante dos inimigos? Por que é possível amar o nosso inimigo? Porque sabe que todo mal é temporário. Alguma hora, em algum momento, aquilo tem que ser diluído, né? A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela é uma imperfeição temporária. Porque nós temos que superar isso. O homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Imagine esse irmão nosso em sofrimento, quando ele reconhecer que foi, de fato, um grande perseguidor, que foi, de fato, levado pelo bem material, que foi, de fato, ele provocou humilhações, constrangimentos. E tendo ciência e consciência disso, ele tem coragem e força para chegar diante daquilo que ele cometeu e pedir o quê? Perdão. O perdão. Agora, para isso, é todo um momento de uma transformação, né, da nossa parte, que não é o olho por olho, dente por dente, que é o que ele vai comentar aqui mais adiante, né? Por exemplo, né, que aqueles que acreditam e seguem a doutrina espírita compreendem que a morte livra-nos apenas da presença material do nosso inimigo, pois este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. E nós já vimos isso, né? A verdadeira propriedade. O que é a verdadeira propriedade? É tudo aquilo que cabe, nós levaremos para outros mundos, que está ligado e associado à alma, ao espírito. Traduzindo, a gente não vai levar a roupa, o óculos, o carro, isso não leva. Do que nós levamos de fato? São os nossos sentimentos. É o que ele expressa aqui.
O Espiritismo demonstra que o pensamento de extinguir o ódio com sangue é falso. Nossa, eu vou acabar. Qual que é a última consequência, meus irmãos? É a morte, não é? Matei aquele sujeito, acabei com a vida dele. Passou o ódio? Não. Então, se não é a violência propriamente dita, o que é que salva, então? É o perdão. Então, nós aprendemos aqui na doutrina espírita essa utilidade, né, prática do perdão. É o perdão que faz superar, extinguir qualquer pensamento ruim, como o do ódio, do sentimento de vingança. Então, por isso a importância do tema, e serve de alerta para a gente, é que nós não cheguemos ainda no mundo dos encarnados a provocar esse sentimento, essas divergências, de tal forma que os nossos irmãos, e veja bem, nós estamos tratando de irmãos, porque todos nós somos irmãos diante de Deus. Então faz sentido eu desenvolver ódio com relação a um irmão? Não faz. E a questão 293 no Livro dos Espíritos fala justamente sobre isso. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na terra? Repetindo, conservarão ressentimentos um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na terra? A resposta: não. Não vai guardar ressentimento. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente, e pueril o motivo que o inspirava. Então, traduzindo, não faz sentido, meus irmãos e minhas irmãs, a gente nutrir ódio entre nós. Mas as adversidades acontecerão? Acontecerão, só tem que ter meios de solucionar, sabendo ouvir, tendo paciência, tendo tolerância, que está vinculado ao quê? Ao homem de bem. Então, o que eles nos deixam? Vamos manter o nosso estado de alerta atinado para isso, para a gente pacificar, dirimir as dúvidas, releve, pondere, considere, coloque no lugar do outro. Então é isto que ele vem colocar para a gente. Por quê? Porque nós estamos no mundo dos encarnados, no mundo material, mas o sentimento ele prospera. E não faz sentido nenhum, foi apresentado. Não faz sentido. Porque adiante, quando nós evoluirmos, nós vamos ver que é besteira. E se fizermos uma reflexão aqui, imaginemos quando éramos crianças aqui, né? Lá na escola. Aquelas desavenças, né? Infantil, que depois no amadurecimento nosso, você vai, nossa, não acredito que eu briguei por causa daquilo, não tinha necessidade. À medida que a gente vai ficando mais experiente, não é verdade? É assim a nossa evolução, comparado com a nossa evolução espiritual. Como o tempo passa, né, e voa também, né, Lucas? O que a gente pode, então, caminhar, o que fica para a gente de aprendizado? Aí eu vou buscar lá em Emmanuel algumas ajudas. Primeiro que, de fato, ele chama a atenção que é um tema que merece a gente, que como ele coloca, né? É um assunto que merece estudos mais apurados. De fato é. Porque não é fácil para a gente, né, lidar com essa questão. Como que eu posso amar alguém que quer me ofender? Não é fácil. Mas também não é impossível. Não é impossível. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio. Eu não posso produzir, né, mais desavença no clima de desavenças.
lançai para diante o olhar. Quanto mais a gente elevar o nosso pensamento acima da vida material, tanto menos magoarão as coisas da terra, que é isso que se pede. Por isso que faz sentido a questão 293. Adiante, estando em estágio mais evolutivo, nós vamos entender que isso aqui não faz sentido, essas desavenças, essas inconformidades que por vezes nós estamos envolvidos. Aproveitemos todas as oportunidades e situações para trabalhar o nosso orgulho, que por vezes estarão aflorados aí. E por fim, nos é apresentado aqui também que o mandamento de amar os vossos inimigos não se encerra no âmbito da terra e da vida presente, ao que aconteceu com o nosso irmão depois que ele desencarnou. Mas o remédio, ele também acompanha toda a nossa trajetória, que é o quê? É o de saber perdoar. Então, que a gente possa internalizar, compreender, diante dessas adversidades que a gente tem, ou provoca, ou sinta, que a gente saiba empregar, refletir, traduzir, esse verbo de perdoar em ação, em atitude, em comportamento, que a gente, como já visto, não é nada de tão grandioso, mas que parte por questões simples e muito presentes no nosso dia a dia. Então, que Deus continue amparando a todos nós, com a sabedoria, o bom esclarecimento, a boa compreensão diante dessa temática presente aí no capítulo 12, em especial no item 5. Eu passo então a palavra ao nosso amigo, irmão Lucas, que ele possa deixar suas contribuições, para que a gente possa também sair daqui fortalecido e compreendendo bem o tema da tarde. Então, muito obrigado a todos. Meus irmãos, boa tarde a todos. Certa feita, conforme registrou Mateus no Sermão do Monte, Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Conforme o Whindersson disse há pouco, meus amigos, quando a gente escuta essas palavras do Cristo fora do contexto, sem uma compreensão mais ampla do Evangelho, ou simplesmente elas chegam até nós, a princípio podem nos parecer contraditórias, ou de execução quase impossível, mas elas encerram, na verdade, uma enorme sabedoria do Cristo, que representa, meus irmãos, para todos nós, uma verdadeira bênção, quando a gente compreende e se esforça em cumprir, em seguir esse pedido do Mestre. E aí nós vamos entender o porquê. O que acontece? A primeira aparência da contradição está justificada ou está ligada no seguinte: amar os inimigos. Como que eu vou amar alguém que me fez tanto mal? Aí a gente fala para alguém assim, que passou às vezes por uma situação difícil na vida, a pessoa fala que você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Você não sabe quantos dias, quantos anos de sofrimento, quantas noites sem dormir, quantas lágrimas derramadas, enfim. A pessoa às vezes vai ter ali uma série de experiências dolorosas ligadas à conduta, ligadas ao que alguém lhe fez. E nesse ponto, meus irmãos, vem então o Evangelho, por meio da doutrina espírita, conforme a explicação de Kardec aqui, e faz uma primeira distinção para a gente que faz todo sentido. Que distinção é essa? Kardec vai nos explicar
Não é à toa que ele traz essa citação e em seguida ele tem uma nota explicativa dizendo para a gente o seguinte: olha, a linguagem humana muitas vezes é pobre em expressar por uma só palavra sentimentos de matizes diferentes. O que isso quer dizer? Quando Cristo falou, amai os vossos inimigos, Jesus não nos pedia para que a gente tivesse, diante daqueles que nos fizeram mal, a mesma conduta, o mesmo sentimento que a gente tem para junto daqueles em quem a gente de fato ama. Então vamos compreender. Vamos lembrar aí rapidamente das pessoas que a gente ama. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um amigo querido. O que pressupõe, meus irmãos, o amor? 2 pontos básicos, chamados simpatia, ou seja, semelhança de gostos e aptidões. A pessoa às vezes pensa como nós, ou sente como nós, ou tem gostos e comportamento semelhante ao nosso. E além disso, meus irmãos, um ponto importantíssimo, chamado confiança. O amor, ele está sobre esses 2 pilares, confiança e simpatia. Pois bem, aqueles que nos fizeram mal, nós nem confiamos neles. E mais, nós não podemos confiar porque eles podem fazer o quê? Voltar a nos prejudicar, bem como também não temos simpatia. São pessoas que pensam de maneira distinta, que não se afinizam mais conosco, que têm gostos e aptidões diferentes dos nossos. O que o Cristo queria dizer então por amar os inimigos? Aí Kardec nos explica. Primeiro, é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Cada ponto aqui, meus irmãos, é valioso para nós. Prestemos muita atenção. Qual que é o primeiro ponto? Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Segundo, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Portanto, é o esforço sincero do perdão e do esquecimento do mal. É a gente lembrar o seguinte: meu Deus, por que eu passei por isso? Nós temos estudado aqui, meus irmãos, especialmente às terças-feiras, no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Quais as causas do sofrimento? Nós, enquanto espíritas, já aprendemos o seguinte: todo sofrimento que eu passo deriva de quem? Quem foi o causador? Quem provocou? Nós mesmos. Nós já temos estudado isso e temos percebido a realidade dessa afirmativa. Portanto, o mal que nos atinge, embora tenha os instrumentos do mal na nossa vida, quem causou ele fomos nós, nessa vida ou em vidas anteriores. Portanto, quem nos causa o mal adquiriu para si uma consequência dolorosa. Ele firmou uma sentença contra ele mesmo nas leis divinas, que vai ser cobrado dele depois. Portanto, ele irá sofrer aquele mal que ele praticou. E, portanto, quando a gente analisa, compreende que o sofrimento é justo, que a pessoa que nos fez o mal adquiriu para ele, fez um plantio triste, sombrio, de dor e de lágrimas, que ele mesmo vai ter que colher depois, nós então compreendemos o seguinte: o melhor que tem é perdoar, porque perdoando a gente se liberta, a gente se livra daquele peso, a gente fica leve, fica mais tranquilo. E continua Kardec: é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Então, meus irmãos, é a gente fazer o máximo para tentar reconciliar. É a gente fazer o seguinte: não, eu só perdoo fulano se ele vier aqui me pedir desculpa de joelho, se ele fizer aí uma publicação na rede social dizendo que ele que estava errado, que ele que pisou na bola, que ele fez isso aqui. Não coloquemos condições para a reconciliação. Continua: é desejar-lhes o bem e não o mal. Vejam a diferença. Se tem alguém que nos fez mal algum dia, vamos desejar o bem para essa pessoa. E não quando lhe acontecer algo de ruim,
a gente reagir da seguinte forma: ô coisa boa, bem feito. Nós precisamos vencer essa fase. Nós não podemos mais reagir dessa maneira. Está vendo? Ó? Agora está aí, ó, colhendo o que plantou, coisa boa. Tomara mesmo que colhe ainda mais. Nós não podemos, meus irmãos. Quando a gente entra nesse tipo de sentimento e de sintonia, nós estaremos trazendo problemas para nós. Desejo bem para quem nos fez mal. Tomara que ele se esclareça, que ele tenha paz, que ele se ilumine, que ele encontre alguém para ajudá-lo, para estender as mãos para ele. É experimentar júbilo, ou seja, alegria em vez de pesar, com o bem que lhes aconteça. É socorrê-los se houver ocasião. Olha, meus irmãos, se tem um ponto que a gente consegue de maneira mais efetiva reverter uma inimizade, acabar com um problema, ou seja, fazer as pazes com alguém, é servir a pessoa. Peçamos a Deus a oportunidade de servirmos, de ser útil a quem nos prejudicou. E aí a gente vai ver como que a gente desarma o problema. A gente desmonta aquele novelo embolado que tinha ali, de inimizade que às vezes foi crescendo com o tempo, como se fosse uma bola de neve. Sirvamos. Pensamos a Deus o seguinte: oh meu Deus, me dê uma oportunidade de ser útil para ele, ou para o filho dele, ou para a filha dela, ou para, enfim, de alguma maneira levar o bem para a vida daquela pessoa. E continua Kardec. É nos abstermos por palavras ou por atos de tudo que os possa prejudicar. Evitar falar mal, evitar ficar conversando em torno do nome da pessoa. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Vocês já viram aquela expressão assim, a pessoa falar: eu vou dar um tapa de luva naquela pessoa. Errado, meus amigos. Isso é orgulho. Dar tapa de luva significa o seguinte: eu vou fingir que eu estou ajudando, mas na verdade é para ferir o orgulho dele. Nós não devemos agir assim. O que a gente deve fazer é o seguinte: é tentar ajudar sem humilhar, de maneira oculta, para de fato tocar o coração daquela criatura. Aí vamos para o próximo passo. E se eu não fizer isso? E se meu inimigo, pessoa que me fez mal, que me prejudicou, está lá no canto dele, na vida dele, eu estou aqui no meu, né? Não, beleza, eu perdoo, mas não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Quem já ouviu essa expressão? Né? Não, eu perdoo, mas não traz ele aqui na minha frente, não. Isso não houve ainda um perdão sincero. Vamos imaginar então que a gente insiste em manter o orgulho e a nossa posição, nos julgando vítima, nos julgando perseguidos, e a gente então não procure reconciliar. Aí vem o Espiritismo e vai explicar para a gente o que vai acontecer. A maioria das pessoas pensa o seguinte: não, desde que ele está lá no canto dele, eu estou no meu, né? Não está me prejudicando, não está me fazendo mal, também não estou fazendo ele, deixa ele quieto para lá, né? E não preciso resolver isso, não vou voltar nisso nem nada. Só que aí, meus irmãos, vem o Espiritismo e tem uns que ainda acham o seguinte: não, o dia que ele morrer, meu problema acabou. Aí vem o Espiritismo e fala assim para a gente: ô meu filho, você não sabe o problema que você está arrumando para você. Você não imagina a dificuldade que você vai enfrentar, fruto da dureza do seu coração, da falta de perdão, e por você não ter tido a iniciativa de esquecer a ofensa e de procurar reconciliar com ele. Você desprezou aquele alerta do Cristo, lá no Evangelho de Mateus também, onde Jesus falou o seguinte: reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto está com ele a caminho. E se eu não fizer? Aí, meus irmãos, o que vai acontecer conosco? A inimizade vai continuar e nós vamos passar a ter agora um ou mais inimigos, não nessa vida, mas no mundo espiritual. E quais são as consequências disso? A consequência disso
É um dos problemas mais sérios que a humanidade vive em todas as épocas, que todos nós convivemos com esse problema em maior ou menor grau, até o dia em que a gente entender a verdade dessas palavras do Cristo. E esse problema, meus irmãos, chama-se obsessão. Processos de influência obsessiva. Para os irmãos terem ideia, quando a gente aborda esse assunto, existe um capítulo no Livro dos Médiuns, outra obra de Kardec, destinada somente a estudar esse tema. É o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que vai explicar para a gente, em primeiro lugar, um conceito que nos dizendo o seguinte: obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas, que começa, meus irmãos, às vezes de maneira leve ou imperceptível, mas que pode chegar a graus extremos, trazendo profundos desequilíbrios e dificuldades na vida de quem sofre e passa por um problema desse. Quem tiver dúvida a respeito, visitemos os hospitais psiquiátricos. Visitemos uma casa, por exemplo, como o Hospital Espírita André Luiz aqui em Belo Horizonte, onde nós vamos ver problemas de ordem mental, lado a lado com questões seríssimas de natureza espiritual, onde a medicina do mundo é importante, ajuda, alivia, socorre, atenua, mas não cura. Não cura. Porque a cura de situações dessa natureza está no espírito, não está no corpo. E para isso é preciso a gente entender o problema. Portanto, Kardec vai nos explicar aqui nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns que a causa da maioria dos processos obsessivos chama-se vingança. Eu não reconciliei, eu não quis pedir perdão, não quis fazer as pazes, desejei a morte do meu inimigo, ele para lá e eu para cá, o problema é dele, o tempo passou e ele chegou no mundo espiritual. Aí quando ele chega do lado de lá, o que ele faz? Agora você me paga. E aí, meus irmãos, começam os problemas. E às vezes não é um só, é 2, 3, 5, 10, ou um conjunto de espíritos, como nesse caso que o Whindersson trouxe aqui para a gente, de uma criança que nasceu toda limitada, num corpo todo disforme, e que foi o único recurso que a espiritualidade teve para quê? Para dar um tempo para os inimigos dele no mundo espiritual tentarem se esquecer, tentarem perdoar, tentarem reencarnar, erguer um novo caminho, uma nova caminhada. E isso, meus irmãos, só vai acabar quando? No dia em que a gente resolver perdoar. O perdão é a cura do processo obsessivo, o perdão é a cura para a maioria das doenças da alma, o esquecimento das ofensas. Nós vamos ver, eu trouxe aqui para a gente uma página que vai mostrar como que um problema de natureza obsessiva começa. É muito importante a gente entender isso pelo seguinte: alguns irmãos nos procuram aqui nessa casa, no Solar, ou em tantas outras casas espíritas, Brasil ou mundo lá fora, chegando aqui às vezes com problemas obsessivos muito difíceis. E existe, meus irmãos, uma visão equivocada no que diz respeito ao espírito obsessor, como se ele fosse o demônio, como se fosse Satanás, como se fosse um espírito perverso do mal, onde nós encarnados seríamos vítimas e eles desencarnados, a parte perversa ou má da história, que teria uma essência má desde a sua criação. Aí vem a doutrina espírita e fala o que para a gente? Olha, o mal é um estado provisório da alma, de todas as almas. Ninguém foi criado com essência má e vai permanecer mal eternamente. Não. O mal é provisório. E mais, todo processo obsessivo existe uma coparticipação, existe uma colaboração da parte daquele que sofre. Então vejam esses dois princípios que a gente tem que considerar. Primeiro,
Quando um espírito ou um grupo de espíritos promove um processo obsessivo, aquele irmão ou aqueles irmãos por detrás da obsessão não são maus por essência, estão temporariamente naquele estado. E segundo, eles têm alguma ligação com quem está passando por aquilo. Ninguém passa por um processo desse de maneira gratuita ou infundada. Existe uma razão de ser. Vamos ver aqui como que às vezes começa um problema dessa natureza e como que Deus faz para poder resolver, para poder curar, para poder desfazer esses problemas difíceis que a gente acaba adquirindo. Vejam só. No livro Luz no Lar, uma página ditada por Irmão X, verdugo e vítima. O rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada das águas, boiavam animais mortos ou deslizavam toras e ramos. Vazantes em torno davam expansão ao crescente lençol de massa barrenta. Famílias inteiras abandonavam suas casinhas sob a chuva, carregando aves espantadas, quando não estivessem puxando algum cavalo magro. Então, meus irmãos, nós temos aqui a descrição de um lugar que passava por uma enchente. O rio transbordava e aquele alvoroço todo, aquela preocupação ali em se salvar. Quirino, o jovem barqueiro, que 26 anos de sol no sertão haviam enrijado de todo, ruminava um plano sinistro. Não longe, em casinha bem fortificada, vivia Licurgo, conhecido usurário das redondezas. Todos o sabiam proprietário de pequena fortuna e que estava ali sempre montando guarda vigilante. Então havia um senhor velhinho que as pessoas sabiam que ele juntava dinheiro, juntava joias, que ele era um velho, um senhor muito rico. Ninguém, no entanto, poderia avaliar-lhe a extensão, porque sozinho envelheceu e sozinho atendia suas próprias necessidades. O velho dizia Quirino consigo mesmo: será atingido na seta. Daqui a pouquinho o rio vai subir e vai pegar a casa dele. É a primeira vez que acontece uma enchente como essa. Agarrado aos próprios haveres, vai ser levado o rio abaixo. E se as águas devem acabar com tudo, por que eu não posso me beneficiar? O homem já passou dos 70, vai morrer a qualquer hora. Se não for hoje, será amanhã ou depois de amanhã. E o dinheiro todo que ele guardou, não poderia servir para mim, que estou novo e cheio de planos para o futuro? O aguaceiro caía sempre na tarde fria. O rapaz hesitante resolveu então bater na casa, bater a porta da choupana molhada. Seu Licurgo, chamava ele. E ante o rosto assustado do velhinho que apareceu à janela, informou: se o senhor não quiser morrer, não demore. Mais um pouco de tempo e as águas vão chegar. Todos os vizinhos já se foram. Então, ele dizia ali de maneira a prevenir, mas no fundo com o objetivo de se apropriar daquilo que não era dele, que aquele senhor havia juntado. Não, resmungou o proprietário. Moro aqui há muitos anos, tenho confiança em Deus e no rio, não vou sair de casa. Mas eu venho te fazer um favor. Meu rapaz, eu te agradeço, mas eu não vou sair. Tomado então de criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velho, que procurou em vão reagir. Não me mate, assassino, disse o velho para o jovem. A sua voz, contudo, silenciou nos dedos fortes do rapaz. Quirino largou para o lado o corpo amunicido daquele senhor, arrebatou o pequeno molho de chaves no grande cinto e em seguida saiu abrindo armários e gavetas. Encontrou então cédulas mofadas,
moedas antigas e diamantes, sobretudo diamantes. Cego de ambição, o moço então recolheu o que achava. A noite chuvosa desceu por completo. Quirino pega então o corpo da vítima, enrola no cobertor e minutos após o joga no rio. Ou seja, ninguém ia acabar tomando conhecimento daquele crime infeliz que havia sido cometido. Logo após, voltou à casa sem ninguém, recompôs o ambiente e afastou-se carregando a fortuna. Passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra lhe segue a retaguarda. O que é isso, meus irmãos? É o que nós estamos estudando. Adquiriu ali para ele um processo muito difícil, um processo obsessivo. Aquele senhor, que havia lhe juntado pelo trabalho, por outros meios, aquela riqueza, não tinha, ele tinha o direito de ter a posse dele enquanto vida tivesse. E aquele rapaz, então, ao matá-lo e tomar conta de tudo, acabou adquirindo para ele um inimigo desencarnado, que o seguia, que o acompanhava. Quantos desequilíbrios ele passou a experimentar, então? Quantos problemas? Noites sem dormir, arrependimento, tristeza, Aquele dinheiro, de repente, certamente passou a não significar para ele, ou perdeu o sentido, tamanha tristeza, tamanho mal-estar que ele sentia. Era o espírito de Licurgo que o acompanhava e seguia o tesouro. Só que aí, meus irmãos, a história não termina ainda. Casos como esse, infelizmente, acontecem no mundo há séculos. E como que Deus faz para poder, então, encaminhar uma solução? Desfazer problemas complicados desses que nascem de onde? Da nossa própria inferioridade. O que motivou aquela situação? A ambição do rapaz. Às vezes ali a preguiça, o fato de não querer trabalhar, de querer uma vida fácil, levou ele a cometer um crime. E adquiriu um processo obsessivo difícil para ele. E aí como que a história termina? Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandonou a região, mudou-se para uma grande cidade, abriu pequena casa comercial e casou-se, procurando esquecer o próprio arrependimento. Mas recebeu o velho Licurgo reencarnado como seu primeiro filho. Vejam só, vai começar ali o resgate. Vai começar e mais. Aquilo que ele tomou de Licurgo vai depois voltar para quem? Para o próprio Licurgo, na condição de herdeiro daquilo que ele subtraiu indevidamente. Então, meus irmãos, a gente percebe que Deus muitas vezes se utiliza dos laços abençoados da família para que a gente recupere, resgate dívidas dificílimas que nós adquirimos nas vidas sucessivas. E mais, a bondade de Deus é de tal magnitude que Ele faz o seguinte: esquece o seu passado, ou seja, Licurgo, você vai reencarnar como filho e vai esquecer o passado. Você não vai ver nele aquele que lhe subtraiu os bens e a própria vida. E ele vai ver no filhinho o quê? A esperança de uma vida nova. Vai tratar o filho com carinho. Possivelmente, meus irmãos, eles vão ter dificuldade de convívio. Por quê? Porque aquele fato gerou um trauma naquelas almas que de alguma maneira vai estar no subconsciente dos dois. Ali vão ter algumas dificuldades de convívio, mas que com amor e com tempo vai ser o quê? Superado. Para a gente concluir agora, nós temos uma pequena poesia mostrando exatamente isso para nós. Parentesco e reencarnação. Vejam só, meus amigos. Você nos pede por carta, prezado amigo João, que a gente escreva no tema família e reencarnação. Assunto vasto, meu caro.
tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz da lei. O lar parece uma empresa, de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em 2 sócios, depois a casa vai indo. Ou seja, quando a gente forma família, né, aquela esperança, aquela alegria, aquele entusiasmo, né, fruto ali do amor, do que se cultiva um pelo outro. O casal, primeiramente, celebra doces afetos, em seguida ganha filhos, e os filhos arrumam netos. Logo após é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança, procurando o que precisa. E isso é que é interessante. Antes da gente continuar com a poesia, o que a doutrina espírita tem nos ensinado? Olha, eduque bem seus filhos e seus netos hoje, que possivelmente num futuro não muito distante, eles vão ser o quê? Os seus pais ou seus avós no futuro. Talvez a gente volte no mesmo grupo familiar. Então a gente acaba sendo herdeiro o quê? Da gente mesmo, né? Então quando a gente às vezes brinca assim, ó, eu estou prestes a desencarnar, eu vou ali no mundo espiritual, vou dar um pulinho lá, mas eu volto, é verdade. Daí a pouco a gente está se reencontrando aqui e se reencontrando lá de lá também, né? Continua a poesia. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço rogamos a luta que nos apraz. Depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. A gente pede luta, dificuldade, depois a gente quer uma vida tranquila, né? Requisitamos em prece, olha o que a gente estudou há pouco. Inimigos por parentes. E ao revê-los ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes, a filha ingrata é aquela jovem sofrida que abandonamos a rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário do passado, cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário, resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento a prestações de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família, na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo a estaca zero. Parentela é escola santa. Sempre que havemos daqui, cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. E conclui a poesia. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente, João. Está aqui a conclusão da nossa poesia. Então é isso, meus amigos. Esse é o nosso estudo de hoje sobre os inimigos desencarnados, que a gente tem que fazer de tudo nessa vida para a gente não adquirir inimigo do lado de lá. Aproveitemos o tempo, aproveitemos as oportunidades, porque a gente não sabe até quando Deus vai nos dar elas. Depois o tempo passa, fica mais difícil, e nós vamos ter que voltar no problema. Não tem essa, não, agora ele morreu, morri,
Não, você vai voltar para você resolver, até que a gente resolva, né? Bom, meus amigos, aqui eu gostaria de dar 2 rápidos avisos. O primeiro deles, o senhor Demir comentou comigo, se alguém tiver perdido um celular, ou souber de alguém que perdeu, procure o aparelho com ele, por gentileza, tá bom? O segundo aviso, na verdade, é um pedido que a gente gostaria de fazer. De vez em quando, meus irmãos, a nossa casa, conforme os irmãos observam aqui, é uma casa que se mantém por doações. Não existe nenhum recurso público, e isso é uma bênção para nós, porque a gente não depende de nenhum partido, de nenhum político. A gente tem total independência aqui para estudar e divulgar a doutrina espírita em sua pureza e sua simplicidade, né? Nós não temos que nos prender a um ou outro favor dessa natureza. E de vez em quando, como as necessidades aqui são muitas, às vezes nos faltam recursos para manter as atividades de assistência da casa, uma vez que todo o trabalho aqui também, graças a Deus, é de ordem voluntária. Aqueles que puderem, dentro do que puderem, a gente pede a gentileza de procurar o Sr. João Azevedo na tesouraria para levar alguma doação espontânea ou periódica. Não tem valor, não tem dia, não tem obrigatoriedade nenhuma. Qualquer um de nós pode frequentar essa casa aqui a vida inteira sem contribuir materialmente, será sempre bem-vindo, com todo amor e carinho. Mas, considerando as nossas necessidades, a gente pede aos irmãos que ou procurem o Sr. João Azevedo naquela salinha da tesouraria, ou podem também, meus irmãos, a casa tem um Pix, que a gente pode divulgar no nosso grupo, no qual a gente publica os vídeos das reuniões. E aí também podem, de maneira espontânea e anônima, efetuarem doações também. Quem não tiver acesso ao grupo de WhatsApp da Fraternidade, podem depois me procurar, que eu posso fazer a inclusão ou fazer o encaminhamento também, tá bom? Agradecemos a todos de coração. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de aprendizado, de paz, de reflexão. Pedimos ao nosso irmão Paulo de Tarso que nos faça a prece. Bom e amado Mestre Jesus, nesta tarde agradecemos esta oportunidade única de podermos aprender, estudar os seus ensinos contidos no Evangelho e que faz com que nós refletimos e busquemos de verdade, dentro da limitação espiritual de cada um, dentro do esforço que cada um faça, a nossa renovação do espírito, que realmente começa dentro de casa, o nosso primeiro educandário, quando nascemos, quando reencarnamos e quando começamos a aprender, a estudar, a ouvir os ensinos que os nossos pais nos criaram dentro da doutrina espírita, e sabemos da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com vós, e pedimos, Mestre Senhor, que não nos desampare, que nos dê forças, bom ânimo, principalmente quando virmos, melhor dizendo, as reuniões, porque surgem obstáculos, chave do carro some e coisas desse tipo que nós sabemos que são aqueles irmãos que não querem o nosso bem e que não querem que nos iluminemos através desses ensinos que são a nossa bússola, é o nosso farol
para a nossa caminhada aqui na terra, caminhada essa difícil, mas que com fé em nossos corações, a esperança e a caridade, como diz o nosso patrono desta casa, Paulo de Tarso, vamos pouco a pouco enfrentando os nossos obstáculos e as nossas imperfeições. Senhor Jesus, humildemente levamos o pensamento até vós, Senhor, em favor dos nossos irmãos, Dona Marta e o Senhor João Flávio de Matos, que se encontram no Hospital Mater Dei, que eles possam receber nesse instante as bênçãos do Senhor, da visita dos Espíritos superiores, derramando sobre eles os fluidos necessários para a cura e para a melhora de cada um. Que ampare os familiares e abençoe a todos nós que precisamos muito do vosso amparo e da vossa proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque teu poder, a tua glória, para todo sempre, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Hoje não tem médico, viu?